A gente segue aqui com as notícias da metrópole e agora falando sobre emprego. Semana começando, segunda-feira, para você que está disponível para o mercado de trabalho, está desempregado ou você que quer mudar de área, preste atenção porque o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 541 vagas disponíveis. Há vagas para agente de vendas de serviços, ajudante de cozinha, ajudante de obras, assistente administrativo, atendente de lanchonete, atendente de loja e mercado, auxiliar de cobrança, auxiliar de limpeza, camareira de hotel, comerciante varejista para floricultura, confeiteiro, costureira em geral, eletricista, encanador, garçom, pedreiro e técnico em saúde bucal. Para conferir todas as vagas, é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio através do portal cidadão.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A unidade do Ouro Verde, na Avenida Rui Rodrigues, número 3.900, no Parque Universitário, dentro do Shopping Espaço Ouro Verde, no primeiro andar, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. E olha só, o projeto Autodefesa para Mulheres de Campinas, promovido pelo Centro Comunitário Jardim Santa Lúcia, financiado pelo Ministério das Mulheres do Governo Federal, está com inscrições abertas. Público-alvo: mulheres de 18 a 60 anos, moradoras de Campinas. São 40 vagas com bolsa auxílio de R$ 200 e 40 vagas sem bolsa. Durante um ano serão realizados encontros semanais que vão abordar temas como a história de luta das mulheres, legislação de proteção, violência psicológica, percepção de riscos, movimentos básicos de autodefesa, uso de objetos comuns para defesa e estratégias de enfrentamento ao assédio. Início das atividades 24 de agosto de 2024. Informações pelo telefone 11 UDDD 959056597, tá certo? 12h mais 18 minutos, nós estamos ao vivo nesta segunda-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E olha só, o quadro Fica a Dica de hoje consultou um especialista que vai nos responder o que fazer quando acontece um cancelamento na viagem contra a vontade do consumidor. E se a mala for extraviada? Você já precisou passar pela situação de voo atrasado? Confira tudo a partir de agora. Essas viagens aéreas, elas têm um regramento bastante específico, né? É uma das poucas situações em que o consumidor, muitas vezes, ele vai perceber que algumas aplicações, né, há um pouco mais de rigor com o lado do consumidor. Quando ele não é culpado pelo atraso, pela demora, pelo cancelamento, a companhia aérea deve providenciar uma forma de ele chegar, por exemplo, uma passagem aérea, uma forma de colocar ele em outro voo disponível, de forma que ele chegue no seu destino rapidamente. Se isso não for possível, ela deve custear pelo menos o tempo em que essa pessoa ficou no aeroporto, ela deve custear deslocamento se houver necessário, ou se for necessário,
hotéis. Então, o consumidor, quando ele não é culpado por essa mudança, ele tem o direito de receber todo o suporte da companhia aérea até que ele consiga chegar com segurança no seu destino. E, eventualmente, claro, se esse fato não foi um fato externo, por exemplo, a companhia aérea também não é responsável pelas condições meteorológicas. Às vezes, né, o tempo acaba causando esse problema. Se a empresa não é culpada, mas ela ainda assim ela é obrigada a fornecer ajuda ao passageiro. Mas se ela foi culpada, se ela teve algum tipo de culpa nesse atraso, se houve, por exemplo, um overbooking, alguma coisa assim, então aí o passageiro pode até buscar uma indenização a mais por aqueles prejuízos que ele possa ter tido. O ideal, primeiro, é que o consumidor tenha registrado aquilo que ele tem dentro da bagagem, né? O ideal mesmo é que se tire. A gente sempre fala o ideal porque às vezes não é exatamente o que a gente faz, mas o ideal é que se tire uma foto, né, da sua mala, para, se ela for perdida, você poder fornecer para a companhia aérea. O importante é que você tenha a nota fiscal de alguns produtos, porque existe um valor mínimo, né, de indenização pela bagagem, mas às vezes ele não cobre determinados produtos que você possa ter na sua bagagem. Então, produtos que não são aqueles produtos comuns, produtos que excedam esses valores, né, esse valor mínimo fixado, é importante que se tenha a nota fiscal, eventualmente tirar foto de dentro da mala, daquilo que foi colocado dentro no momento de empacotar a mala. Então, tudo que você conseguir produzir de prova com relação a ser indenizado pelo que tinha dentro da mala é muito importante. Também é muito importante você guardar as comprovantes de todas as despesas que você teve por conta da perda do extravio da mala, porque muitas vezes o consumidor pode ter que adquirir algum produto no seu destino, né, para substituir aquele que foi extraviado com a mala. Então também é muito importante que o consumidor tenha esses comprovantes. Mais uma vez, se ficar comprovada aí uma negligência, uma culpa da companhia aérea, é possível, e também dependendo do transtorno que tiver o consumidor, ele pode pedir uma indenização adicional por essa perda ou extravio. O consumidor ele tem que ser atendido nas suas necessidades. Então vai depender muito do tempo do atraso, né? As companhias devem tentar realocar os passageiros em outros voos para ver se eles chegam ainda que um pouco atrasados, né? Não da forma como eles gostariam no seu destino, mas deve ter uma realocação dos voos no primeiro momento. E também aquele tempo dependendo do tempo que o passageiro ficar, aquilo que eventualmente pode causar transtorno para ele. Alimentação, hotel, deslocamento, se ele tiver, por exemplo, se ele tiver que voltar, né, para o hotel, alguma coisa assim, o táxi, todas essas despesas ele tem direito a ser reembolsado. A partir do dia 16 de agosto, começa o prazo de liberação da propaganda eleitoral geral. O Tribunal Superior Eleitoral é quem faz a regulamentação das propagandas, com o objetivo de preservar a igualdade de disputa entre os candidatos. Algumas regras já são conhecidas, outras foram necessárias por conta do avanço da tecnologia. Para saber o que é ou não permitido nas ruas e na internet, confira esta reportagem. A propaganda eleitoral é essencial para que os eleitores conheçam os projetos e direcionamentos ideológicos dos candidatos e partidos, mas é preciso cumprir prazos e definições dispostos na legislação sobre o tema para que o processo eleitoral seja equilibrado e democrático. A resolução do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que trata da propaganda eleitoral, passou a vigorar com um novo texto e traz regras já conhecidas e novidades
oportunidades impostas pelo avanço tecnológico, como o uso de inteligência artificial. As propagandas em área pública estão autorizadas após o encerramento do prazo de registro de candidaturas na Justiça Eleitoral em 15 de agosto, de acordo com o calendário eleitoral das eleições municipais de 2024. Logo, a partir do dia 16, candidatas e candidatos podem usar bandeiras, adesivos e alto-falantes, bem como distribuir santinhos e realizar carreatas e comícios para divulgar seus currículos e suas propostas. No entanto, existem algumas proibições, como explica a chefe do cartório eleitoral em Campinas. Que não é permitido placa fixa na rua, elas têm que ter uma certa mobilidade para ser retirada a partir das 10 horas da noite. Não pode outdoor, os partidos não podem fazer distribuição de brindes para as pessoas na rua, isso daí configura captação ilícita de sufrágio. Não podem ser utilizados trio elétricos para a campanha, A propaganda na rua ela tem que respeitar a sonorização máxima para não causar perturbação do sossego público. Em comício é liberada a sonorização por trio elétrico, mas é só no comício. A regulamentação das propagandas tem como objetivo impedir o abuso do poder econômico e político e também preservar a igualdade entre os candidatos e as candidatas. Também é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos, nos bens de uso comum, como postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos. Neste ano, os eleitores vão às urnas escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. O primeiro turno das eleições municipais será realizado em 6 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 27 do mesmo mês, nas cidades com mais de 200 mil eleitores, em que a candidata ou candidato mais votado à prefeitura não tenha atingido a maioria absoluta. Campinas tem o terceiro maior número de eleitores de São Paulo e o maior do interior do estado. De acordo com os dados divulgados pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, 884.726 moradores do município estão aptos a votar em outubro. A propaganda eleitoral na internet também deve seguir algumas normas. As deepfakes estão proibidas e quem utilizar inteligência artificial na propaganda deve avisar de forma explícita. Na internet, elas podem ser feitas mediante impulsionamento, desde que sejam para beneficiar a própria campanha. O impulsionamento negativo ele é vedado. O que é um impulsionamento negativo? Aquele impulsionamento negativo de propaganda do adversário. A exibição de propaganda em horário eleitoral gratuito, que é o tempo para veiculação de mensagens partidárias ou propaganda eleitoral, concedido gratuitamente aos partidos políticos, também em rádio e TV, vai de 30 de agosto a 3 de outubro. E você, ainda ficou com dúvidas? Então siga as orientações do cartório eleitoral. Acessar o site do TSE na parte de eleições. Tá? Lá tem diversas normas, e ilustrativos do que pode e o que não pode ser feito na campanha, de forma bem didática. Caso a pessoa ainda assim tenha dúvida, é só entrar em contato com o seu cartório eleitoral.